Meu irmão, será que homens como eu e você, que não têm como ofício, não têm como profissão trabalhar na igreja, deveríamos servir a Deus ali? Esse é um assunto amplo, mas eu vim contar para você uma experiência que eu tive, que marcou a minha vida. Eu aprendi algo muito importante ali e tenho exercido isso desde então. Vou compartilhar com você e eu acredito que vai fazer sentido para que você observe esse tema de uma forma diferente. Eu sou Alan Zecchini, esse aqui é o canal Homem de Família. Vamos nessa. Existem alguns textos da Bíblia, como por exemplo Hebreus 10, 25, você pode ver aqui a instrução clara do Senhor para nós a respeito da importância de nós pertencermos a uma igreja. Em 1 Coríntios 12, 27, você pode ver aqui também a respeito de uma orientação nessa mesma direção. E aqui ainda a respeito de nós individualmente sermos parte do corpo de Cristo. E sabe, meu irmão, eu e você, nós carregamos uma capacidade que, na maioria dos casos, nós não estamos a colocando à disposição do Senhor e do seu reino com toda a nossa força, toda a nossa capacidade de servir ao Senhor e aos outros. Eu tive uma experiência recentemente que mexeu muito comigo, que me ensinou muito, e eu vou compartilhá-la com você, como eu passei a ter uma visualização diferente para este ponto. Desde 2012, quando eu conheci Jesus e decidi render a minha vida a Ele, entregar a minha vida a Ele, eu comecei a servir na igreja de diversas formas. E eu ainda era um jovem solteiro e tinha muito tempo disponível, então eu servi em diversas áreas. Mas eu sei que muitas coisas que eu fiz servindo a Deus, eu estava fazendo com muita entrega, mas eu não estava ali na melhor posição. Existiam pessoas que carregavam virtudes e capacitações melhores do que as minhas para aquilo. Mas em algumas coisas eu descobri que eu, de fato, estava servindo no lugar certo, onde eu poderia servir com excelência ali naquela área. Eu tive uma experiência 2 anos atrás, onde um líder de crianças da igreja me procurou. E ele me disse que estava precisando de mim no Ministério Infantil para ajudar no ensino da palavra às crianças. Quando ele me colocou aquilo, eu pensei individualmente que esse não é o papel que eu me via fazendo. Essa não é uma posição que eu me via servindo. E na minha mente, eu iria negar esse convite a ele. Agradecer pela lembrança, obviamente, mas não iria servir dessa forma. Mas eu fiz uma pergunta a ele. Falei o seguinte: me diga o que é que você precisa para eu entender como é que eu posso te ajudar. E ele me colocou o seguinte: Alan, hoje eu só tenho adolescentes e mulheres servindo com as crianças. Eu não tenho com as crianças nenhum homem casado que se disponha a se responsabilizar por ensinar a palavra para eles um domingo por mês. Nós preparamos os estudos, vocês recebem todo o treinamento, mas eu preciso de homens que possam ser referência para essas crianças. Muitas delas não têm isso em casa. Então nós gostaríamos que essas crianças viessem para a igreja e visualizassem uma referência de um homem casado, um homem de família, trazendo a palavra e ensinando ali na sala. E quando ele me disse isso, aquilo entrou como uma flecha no meu coração, porque eu observava essa questão, de fato, e nunca tinha parado para pensar a respeito de que havia uma lacuna ali, e que eu sou o homem que posso também exercer aquela posição. Talvez não seja o homem que tenha mais jeito para ensinar crianças, mas eu posso dar o meu melhor e ser usado por Deus para ensinar um pouco da Bíblia para aquelas crianças e conduzir aquele momento e ser uma referência de homem para elas. E desde então, um domingo por mês eu estou ali servindo com as crianças. E tem sido uma experiência que tem me edificado, me ensinado muito. Eu lido com as crianças naquele momento em que eu estou responsável pela classe de uma forma muito semelhante como eu conduzo a educação dos meus filhos em casa. Eu brinco muito com eles, mas eu também sou exigente no momento em que nós temos um compromisso juntos. Então, nós fazemos os nossos combinados, a gente brinca muito, a gente aprende junto, nós buscamos a Deus junto, conhecê-lo mais, o relacionamento com Deus através da oração, e nós temos tido muitos domingos edificantes, uma vez por mês, nesses últimos 2 anos. Eu sou grato a Deus e grato ao Luiz que me fez esse convite há 2 anos atrás, para que eu servisse em algo que eu nunca imaginei, mas que quando ele me explicou a razão, aquilo fez muito sentido para mim. Se tornou uma causa na qual eu quero apoiar. Eu e você sabemos que o índice de divórcio cresce cada dia mais. Muitas crianças crescem sem essa referência masculina e você tem capacidade, tem condições de se posicionar de uma forma na sua igreja para servi-los também.
Mas essa não é a única área. Quantas áreas na sua igreja precisam de voluntários? Nós sabemos que para tudo aquilo acontecer, existem muitas pessoas doando o seu tempo, sua dedicação, as suas capacidades. Eu tenho certeza que você carrega virtudes. Mesmo sem saber exatamente quem é que me assiste aí do outro lado, eu sei sobre você que você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Eu sei que se você assiste aqui os meus vídeos é porque você crê no Deus da Bíblia e Ele te chama para servir ativamente no reino dele. Eu me sinto muito feliz quando eu penso que eu estou sendo parte de crianças estarem recebendo uma instrução do Senhor, de poder ocupar uma posição de uma referência masculina para aquelas crianças. De jeito nenhum eu quero ocupar o papel de um pai, mas existem crianças que não têm essa referência e você pode ser aí na sua realidade. Você pode tomar essa posição. Deus não espera que você esteja perfeito, plenamente apto, capacitado para aquela função, mas que você se coloque disponível, tanto a servir quanto a aprender. E eu tenho aprendido bastante, tenho aprendido muito. Essa não é uma área que é uma fortaleza na minha vida, mas que eu tenho me desenvolvido e desempenhado esse papel de uma forma cada vez melhor. Então eu te convido a fazer essa reflexão. Provavelmente você é membro em uma igreja. Como é que está a sua participação lá? Como é que está a sua dedicação a servir outras pessoas? Nós sabemos que Deus se agrada disso. E o meu desejo, minha oração, para que você se levante como um homem que se torna um servo na casa do Senhor também. Para nós que somos pais, ainda existe o argumento de que os seus filhos estão olhando para a maneira como você vive. Então, se você se posiciona de uma forma como quem serve a Deus, eles também vão entender pelo seu exemplo, não pelo que você diz, que servir a Deus é importante. Então eu tenho muito prazer de pensar também nessa questão de que eu sirvo a Deus desde que os meus filhos nasceram e agora também me coloquei disponível nessa posição, onde eu inclusive sirvo junto com eles. Muitas vezes os meus filhos estão lá na classe em que eu estou servindo. Espero que Deus tenha falado com você, meu irmão, te mostrado possibilidades de você se levantar e ocupar posições que você tem condição de ocupá-las hoje. E é sempre bom lembrar, meu irmão, não se esqueça. O mundo muda, o mundo ganha muito quando você honra a sua família. Tamo junto.